Quando falamos da vida, da fé, das obras dos apóstolos, nós temos uma fonte principal, as Sagradas Escrituras. É lá que iremos encontrar a fonte mais fidedigna, a fonte inerrante acerca da vida dos apóstolos. Mas não é a única fonte sobre a vida dos apóstolos. E nesta matéria, diversos biógrafos ao longo da história se debruçaram sobre outras fontes históricas, documentos, crônicas, ou até mesmo relatos que foram transmitidos de modo oral através das gerações, de modo que, para abarcar tudo isso, nós aqui iremos nos valer da biografia feita pelo historiador norte-americano William Thomas Walsh, falando sobre a vida de São Pedro. E para aqueles que quiserem, deixarei o link com essa biografia na descrição do vídeo e no comentário inicial. Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos a ascensão de Nosso Senhor e o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes a Nossa Senhora e os apóstolos. É ali que se inicia a pregação pública da igreja. É a partir daquele momento que os apóstolos irão cumprir o mandato divino de espalhar o evangelho a todas as nações, batizando-as. E São Pedro, por sua vez, irá cumprir essa missão inicialmente na Judéia, em Jerusalém, mas com a perseguição dos judeus, se dirige até a cidade de Antioquia, uma próspera cidade na antiga Síria, atual Turquia, que era um terreno fértil para a missão de governar a Igreja Universal. Pois além da grande influência que Antioquia exercia na região oriental do Império Romano, São Pedro também podia se dirigir até às sinagogas para pregar a vinda do Messias, falar sobre Jesus Cristo, a encarnação, sua paixão, morte e ressurreição, a própria raça eleita que ali era numerosa. Pois diferente de São Paulo, São Pedro ainda nutria uma certa predileção pelo povo judeu a esse tempo e destinava a sua pregação inicialmente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E será justamente essa tendência ao lado judaizante, demonstrada por São Pedro em algumas ocasiões, que chegará até mesmo a colocar estas duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, em oposição, como nós vemos na carta de São Paulo às Gálatas, quando ele diz que precisou resistir a Pedro em face. Tendo citado esse episódio, eu faço questão de destacar que São Paulo não se opôs à autoridade petrina. Ele não negou o fato de que Pedro era o príncipe dos apóstolos e que é inerrante em matéria de fé e de moral quando fala a partir do poder das chaves que Jesus Cristo o deu. Mas se opôs sim a um erro em sua prática daquilo que hoje se chamaria de pastoralidade. E São Pedro, como humilde servo dos servos de Deus, irá reconhecer isso e adotar a posição de São Paulo durante o Concílio de Jerusalém. E Santo Tomás de Aquino, ao comentar essa passagem, irá nos ensinar que a providência divina, ao permitir este momento, nos ensina como um súdito deve ter zelo e liberdade ao defender a verdade diante das suas autoridades, e como aquele que tem autoridade deve também ser humilde em reconhecer os seus erros quando questionado pelos súditos. Retornando do Concílio de Jerusalém, Pedro irá fixar-se definitivamente em Roma. É importante dizer que ele já havia ido uma primeira vez à Cidade Eterna, provavelmente morado naquilo que os romanos chamavam de ínsula. Mas neste retorno, que se deu por volta do ano 54 depois de Cristo, é bem provável que o apóstolo tenha ido morar na casa de São Áquila e Santa Priscila, que estão mencionados no Novo Testamento. Essa casa será um grande ponto de apoio e congregação para os cristãos durante essa época, servindo inclusive para abrigar diversos cristãos no momento mais crucial da perseguição de Nero, o qual abordaremos ainda há pouco. É também nessa época que um dos discípulos de São Pedro irá começar a escrever o seu evangelho, escutando da boca daquele que havia visto com seus próprios olhos o Messias, tocado, ouvido, conversado, convivido com o próprio Filho de Deus encarnado, que São Marcos irá começar a nos relatar a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Divino Salvador, pela lente de São Pedro, pelos olhos de São Pedro. É por isso que o Evangelho de São Marcos possui algumas expressões
em aramaico, porque aquele momento ficou tão marcado na vida daquele que até então chamava-se Simão, que ele trouxe com tanta força que São Marcos registrou em aramaico, mesmo que tenha escrito todo o seu evangelho em grego. São momentos como a ressurreição da filha de Jairo, onde aparece Talitá cum, menina, levanta-te, ou Abba, pai, no qual São Pedro traz a marca do aramaico escutado da boca do próprio Messias. Muitas foram as obras realizadas por São Pedro enquanto pastoreava o rebanho do Senhor desde Roma. Poderíamos falar aqui do seu confronto com Simão Mago e outros episódios que aconteceram enquanto ele vivia na Cidade Eterna. Mas deixemos para um outro momento.